Continuando o bate-papo, que no anterior a gente falou sobre comando de válvulas e taxa de compressão. Neste, então a gente vai falar de alimentação, ou seja, carburador. O PIC 30 é o mais comum que você vai ter, e o PIC 30, uma ciclagem coringa que você vai ter é o 125 de principal. A flautinha pode ser o 125, 135. Lembrando que com o 125 você vai fazer o principal entrar antes e o 135 um pouco depois, ambos sem a esferinha lá na ponta. Depois disso, você tem o gicle de lenta junto com o injetor, que sempre vai ser 60. Essa é uma giclagem muito que ela vai funcionar bem no 1300, no 1500 e no 1600, ambos com o PIC 30. Se você tem essa configuração e você acha que o carro está gastando demais, aí você tem uma situação: ponto de ignição errado, ou você tem um problema de ignição, ou até mesmo válvulas muito com folgas. Aí, se você quiser colocar, usando a mesma configuração, e quiser colocar um gicle 127 no PIC 30, vai dar certo? Vai. Se você quiser colocar um gicle 55 de marcha lenta, pode dar certo? Sim, ele vai funcionar. Se você colocar o 52, pode dar certo no PIC 30? Pode. Mas aí começa você ter que abrir mais ali a borboleta para conseguir a mesma velocidade que você conseguiria com o gicle de lenta 60. E o que acontece com isso? Consumo. Então, de repente, você tem um problema de ignição e você quer resolver esse problema de ignição, e aí acaba que você vai colocar um defeito. Então, o básico que funciona é o 125 principal, 125 ou 135 de flautinha, tubo emulsionador, lenta 60, injetor 60. Esse aí é uma giclagem, vamos dizer assim, coringa, pro PIC 30. Dá para fazer outras variações? Dá, mas eu não sei se é tão eficiente. Depois do PIC 30, a gente pode mudar a borboleta dele para 32 e abrir o Venturi para 25,5, fazendo aí o Terminator. Automaticamente o principal dele vai ficar ali na casa de uns 132 a 135. Isso depende também do carro. Depois você vai ter ali o flautinha 125, 135. Um desses dois aí vai dar bem certo. E o lenta pode cair um pouquinho para 55. Devido que você vai enriquecer um pouco mais a mistura. Seguindo uma lógica, se você aumenta o principal, então o lenta tende a cair, porque senão ele dá excesso na marcha lenta.
Em algumas situações você pode usar o 55 ou até o 52. Aí é uma questão de ver aí qual variação vai dar melhor para o seu carro. Lembrando que, em termos gerais, isso pode dar certo, mas tem carro que não aceita, por N motivos. Um deles, taxa de compressão, ponto de ignição, a qualidade da ignição, às vezes tem uma vela já um pouco cansada, e tudo isso aí influencia o funcionamento do carburador. Então uma giclagem bacana, aí pelos Terminators que a gente já tem feito aqui, 132 de principal, 55 de marcha lenta, o flautinha 125 e o injetor continua o mesmo 60. Tanto no PIC 30 normal como no Terminator, 18 milímetros de nível de cuba. Aí, na questão do Terminator, essa giclagem ela pode ser um início. Que aí tem que ver o que o carro precisa. E muitas pessoas acham que é o que ela quer, e na verdade é o que o motor precisa. Em algumas situações você pode ter até um 135 de principal, mas aí o lenta vai cair lá para 52. E aí você pode ter um probleminha na hora de arrancar, que talvez ele não desenvolva legal, e aí você tenha que fazer uma combinação aí de baixa um pouquinho o principal e aumenta um pouquinho de lenta, para você não ficar tendo que trabalhar com a borboleta muito aberta. Borboleta muito aberta quer dizer que o pé tem que afundar um pouco mais, e o que não é legal. Isso é parâmetro para você começar uma regulagem de carburador, caso você queira. Depois a gente tem aí a dupla carburação. Uma giclagem que dá muito certo quando você vai usar os Ventures 24, tanto no Fusca, até na Kombi também. O que acontece? Uma giclagem que dá muito certo é o 155 de principal, 52 de marcha lenta, o respiro 110 e o injetor 60, 50, 40. Você tem aí na Solex 32 essa giclagem. Funciona bem. É como se fosse uma giclagem coringa. Se você coloca na Kombi vai bem. Se você coloca tanto que essa giclagem tá lá naquele vídeo lá onde que a Kombi dá uma esticada de terceira a 100 por hora. E ela tá com o Venturi 24. Tá usando essa giclagem. Com o Venturi 22, você acaba tendo que usar o gicle principal um pouquinho maior. E o porquê disso? Pela questão do vácuo. Então, ou você vai lá para um 157 de principal, ou você mantém o 155, o gicle de ar você coloca um 110 ou um 100, e aí você acaba colocando um lenta 60. Pode colocar um injetor 60 também. E aí você consegue fazer e usar um Venturi 22. Aí você pode também ter uma variação de um 157, coloca ali um 115 de ar,
Mas o 115 eu já não gosto dele, porque me dá uma impressão que você tem que abrir um pouco mais a borboleta para ter uma velocidade. Então, por isso que eu prefiro o 110. E em relação, eu poderia até colocar o 100, mas também não é interessante, porque quando você coloca o respiro de ar ali, o gicle de ar 100, quando você dá uma encostadinha no acelerador, ele enriquece demais e muito rápido. E aí é onde que eu não gostei. Talvez alguém use e dê muito certo, mas eu não gostei por causa disso. Você dá uma leve acelerada, ele faz uma puxada de gasolina e isso acaba até contaminando o óleo, porque vai muito combustível de uma vez só. E não já com alguns metros do carro estabilizado. Por que eu uso o 110? Porque eu consigo dar uma acelerada, ele não enriquece tanto, e quando eu estou em velocidade, aí sim. Pelo menos foi o que eu percebi aqui. A diferença de ciclagem aí, do Venturi 22 para o Venturi 24, ela é muito pouca, muito sutil. Então não tem grandes complicações. A única questão é que se você for usar um principal um pouquinho maior, você tem que colocar um gicle de ar aí, de respiro de ar, 115. E eu procuro manter o 110. Eu acho que é melhor. Nos testes que eu fiz aqui, o 110 ele tá no meio termo. O 130 de ar, ele demora muito para entrar o principal. Dizem que isso dá uma economia, mas eu não gosto, me dá uma impressão que o motor fica muito frouxo. Então eu prefiro o 110. Que ele adianta bem a entrada do principal, mas não tanto. Eu acredito que é o ideal. Agora, se você quer ter uma progressão, trabalhar bem a progressão, usar o acelerador quase meio acelerador para ter uma velocidade e tal, aí você pode perfeitamente colocar o 130. Isso que eu estou me referindo aí ao combustível gasolina, tranquilamente. Eu não gosto, eu prefiro de dar o pedal e o carro responder, e é isso aí que eu quero. Então, por isso que eu prefiro o 110. O respiro de ar do que tem ali no Itamar, ele não é legal para você colocar num carburador que não seja na configuração do Itamar. Lembrando que o Fusca Itamar usa 125 de principal, mas aí ele tem tubo pitot e tal. E eu me refiro ao que? A um tipo de preparação onde você tira o tubo pitot das duplas. Por quê? E tira também o econostat. Porque o foco é o que? É a performance. Ou seja, você vai apertar o pé e o motor vai andar, vai desenvolver, e você não fica aí perdendo tempo. Com, por exemplo, uma situação muito peculiar que acontece no Itamar, que às vezes você chega na lombada e o carro dá uma pequena embolada, e aí você acelera de novo, ele retoma. Isso se dá pela queda de vácuo. Quase ninguém comenta sobre isso, mas é devido ao principal pequeno. Então, quando você muda a estratégia, aí a hora que você acelerou, o carro está sempre em ordem de marcha. E eu gosto disso. Por isso que os carburadores que eu tenho feito aí, alguém já deve ter visto, eu sempre tiro a tampa, ali da tampa, o tubo pitot. Não gosto. Só que com isso eu tenho que usar um principal maior,
e muitas vezes um lenta menor. Quando a gente vai para a borboleta 34 e com o Venturi 26, aí aqui a coisa começa a complicar um pouco. Porque a gente já saiu do original, não tem o Econostat. E o que vai acontecer com isso? Já de cara, o principal precisa ir na casa de 200. Já de cara, vai acontecer isso. Aí, na minha configuração que eu gosto, o giclée de ar ele já vai para 110, que isso aí é o básico que eu uso para tudo, 110. E a minha marcha lenta, já nesse caso, ele já cai para 47,5. Aí eu tenho o injetor. Você pode usar 60, 70. E o Venturi 26. Se você for baixar para 185 o giclée principal com Venturi 26, você vai ter que usar ali um lenta 55 mais ou menos. Só que aí acaba tendo uma complicação que o carro ele não desenvolve legal. E ao longo do tempo aí que eu venho testando essas coisas, eu percebo que o giclée de lenta 60 ele fica muito bacana no Pique 30, às vezes até no Terminator. Mas quando você vai fazer que você quer a tal da performance, você quer apertar o pé e quer que o carro ande legal, o que você acaba fazendo? Você tem que ter um lenta menor. Porque se você tiver um lenta maior, ele não fica um carro legal para você andar de alta. Por incrível que pareça. Ah, mas eu tenho aqui um carro e ele vai... Eu tô com um giclée 60 e eu consigo andar aí até 140 e tal. Consegue, só que ele não tem uma aspereza. Vai chegar uma hora que às vezes você pega uma subida, você sente que o carro perde força, ele não vai. Pelo menos os carros que passaram por aqui, que vieram com configuração assim, a gente mudou e teve uma melhora. Para um principal maior, junto com um lenta menor. Então uma configuração boa para o Venturi 26 é um giclée principal 200, já com retrabalho ali na flauta, já degolado em cima ali, embaixo do fixo 100, para facilitar o tombamento de gasolina. E aí o respiro de ar mantém os 110. O injetor você pode manter ele 60, 50, 60 e 70. Desses três aí vai dar bom. E o Venturi 26. E o lenta 47,5. Porque você tem um principal de 200. Isso com a base moderna. Com a base modelo antigo, ela aguenta segurar o tranco aí com o giclée 45 de marcha lenta. Aí você pode colocar também a questão da borboleta. Ela vai funcionar o seguinte: borboleta 34, você pode usar ela com Venturi 24 e 26. Se você tem a borboleta 34 e quer montar um Venturi 28, já não vai dar. Nem tenta que não dá certo. Mas se quiser tentar, tenta aí e posta o resultado para nós aí.
A outra questão vai ser quando você for montar o Venturi 28. O Venturi 28 necessita de uma borboleta no mínimo 35. 35,5 é o ideal. E é a mesma coisa, você já pode colocar um giclée 200. Se a base for moderna, um 47,5, 50. E se a base for antiga, 45, 47,5 de marcha lenta aí, mantendo o ar 110, o injetor 60, 70. Isso no Venturi 28. A grande complicação quando você vai para um Venturi 26, 28, por exemplo, é o perfeito casamento do giclée principal com a marcha lenta. E o que vai acontecer com isso? Por exemplo, você está indo, você colocou um giclée lá 185 e um marcha lenta 50, por exemplo. E você vai ver que, por exemplo, de terceira, ali, 40 por hora, terceira marcha, o carro começa a dar um solavanco. E o porquê disso? Porque o principal não está conseguindo alimentar o carburador em si. Vamos falar dessa forma, não o motor, mas por exemplo, assim, o que eu me refiro é ele não está conseguindo alimentar o carburador, então dá falta na marcha lenta. Aí você põe uma marcha lenta maior, aí o carro perde aquela aspereza. A solução para corrigir isso é o que? Coloca o principal 200 e trabalho lenta. Aí você pode começar com lenta 45, 47,5 e aí você vai vendo o que é melhor. Na configuração do meu 26-34, eu consegui o principal 200 e o marcha lenta 47,5. Ficou bacana, tranquilo. O ajuste da mistura você vai fechando ali o parafuso, é a mesma coisa. E com o 47,5 eu consigo andar, e o principal 200 eu consigo andar, por exemplo, de terceira e a 40 por hora, sem o motor dar um solavanco, tá? Então, quando você vai para o Venturi 26, borboleta 34 e ali o Venturi 28 com a borboleta 35,5, teu principal ele vai ficar acima de 190. Pode ir no 200, que é sucesso. Esse 200, lembrando que o meu carburador e o meu motor, eles têm ali um retrabalho no carburador, e no motor tá o W100 e atualmente o VZ15, se bem que eles são muito parecidos, tá? Se você tiver uma dificuldade de acerto, por exemplo, você está fazendo lá um Venturi 24, mas aí você colocou uma giclagem lá que você não está conseguindo um acerto legal. A primeira coisa que você vai fazer, você já pode começar com o principal grande. Já coloca lá um 155. E aí, o lenta, você vai trabalhando ele. Você pode colocar um lenta pequeno e você pode ir aumentando o lenta, pois é mais fácil, não precisa ficar abrindo o carburador. E por que começar com o principal maior? Porque depois que você acerta a marcha lenta, o parafuso de marcha lenta, você pode vir caindo aí 10 pontos no principal. Porém, eu prefiro sempre ter um principal maior e um lenta que alimenta aí bem de baixa,
e que não fique cheirando gasolina mal queimada na marcha lenta. Por quê? Porque se eu diminuir muito o meu principal e aumentar muito o meu lenta, que uma coisa é relacionada à outra, eu perco o final. Então, quando eu coloco um giclê principal grande, e se eu meter o pé no porão, o que acontece? Eu tenho o giclê para alimentar de alta. E não vai ter falta. Daí ele vai o quanto der. Só que se eu coloco um principal pequeno e um lenta grande, eu fico legal para andar na cidade de repente. Mas se eu for pegar uma estrada, eu vou ter algum problema. Sempre parte nesse princípio. Agora, Venturi 22, 24, PIC 30, isso aí é meio que um padrão. Dificilmente você vai sair do 155 ali de principal. Dificilmente. Só se tiver isso, até mesmo com o W100. Isso não vai mudar muito, tá? Isso que eu tô falando é o que a gente já passou por aqui, né? Então, não vai mudar muito. Agora, quando você vai pro Venturi 26, sem Econostat, diretão ali, sem tubo pitô, aí você já pode jogar ali um 200 de principal. A diferença das borboletas, das bases moderna, que vai ter borboleta fina e borboleta grossa, antiga borboleta grossa e moderna borboleta fina. Muda um pouquinho aí a marcha lenta, que o motor ele é melhor alimentado na progressão com as bases modernas. As bases antigas você tem que equalizar ali, que ela não, geralmente na marcha lenta ele não fica tão, você tem que trabalhar com um pouquinho de borboleta aberta. Já na base moderna, você fechou a borboleta ali, ela já mantém uma lenta bem bacana. Por essa razão que eu montei uma dupla aí, estou usando uma dupla moderna 34. Por causa disso. Porque aí a borboleta fica no batente e aí eu não preciso ficar equalizando. Coloquei a borboleta no batente e já era. Não tem como equalizar. Porque daí as duas estão fechadas e é isso aí. Por essa questão. Aí eu posso, por exemplo, ter, no caso da borboleta que é da base antiga, aí você tem que equalizar, você tem que abrir ela um pouquinho, porque senão você já não consegue trabalhar com ela 100% fechada. Ela tem que ter uma abertura mínima ali. E aí é na hora que você estiver fazendo que você vai ver o quanto é que vai ser para você ter aí a marcha lenta no RPM que você quer. Que geralmente eu tenho aqui, adotei esse número, 950 RPM, para todos os motores aí, até 1300 eu uso isso, porque na minha opinião é melhor do que uma lenta baixa, que aí depois quando o veículo tá com o motor quente, começa a ter ali uma luz de óleo piscando, e isso não é legal, eu não gosto. Então eu já procuro manter ali os 950, que aí resolve a maioria dos problemas. Uma outra questão. Alguém pode falar assim, giclagem 200, aí o carro deve de beber um monte. Não. Não por quê? Porque quando você tem um Venturi 26, você está trabalhando o carro para alta. De baixa ele não fica tão legal. E por isso que você tem que ter o giclê de marcha lenta correto. E o ajuste da mistura também. Senão você tem um carro que fica dando solavanco, ele fica dando ali uns coice e não fica bacana. Então aí você tem que ir trabalhando a marcha lenta. Começa ali. Isso ainda varia de carro para carro. Tem carro que vai trabalhar com 50 de marcha lenta.
e um principal 200. Tem carro que vai aceitar de boa o 45. Tem carro que vai aceitar o 47. Então você tem que ter esses giclês aí para você ir fazendo o melhor ajuste. E o principal ele vai ficar lá em 200 lá. Não adianta baixar, porque senão você vai ver que o carro não fica legal como deveria ser. É a mesma questão se você vai colocar o Venturi 22 no 1300. Aí você já pode começar ali com 145 mais ou menos de principal. E aí você vai ter que ir achando aí a melhor configuração. Se bem que eu vi um 1300 usando o Venturi 24 e 145 de principal e o Venturi 24. E o carro anda bem pra caramba. E o lento era o 52, se eu não me engano. Aí, assim, quando você vai partir o 1300, Venturi 24, Venturi 22, ou vai fazer aí um carburador Venturi 26 sem Iconostat, sem tubo pitot, ou até mesmo o Venturi 28, aí isso que eu tô te falando é um parâmetro. Você vai começar lá com 200. No Venturi 26, no Venturi 28. E aí, na questão do 1300 ali, Venturi 22 ou Venturi 24, aí também tem outra questão. Você tem que ver a taxa de compressão para você poder usar o Venturi 24, senão também já não vai dar certo, ou muito certo. E então tem uma série de coisas a ser analisada antes de tudo isso, tá? Então, mas você consegue perfeitamente ter os ajustes. Agora, por exemplo, de repente você vai falar assim: ah, mas eu coloquei o giclê de ar 130 na dupla carburação e eu coloquei um 180 de principal e no meu carro ficou excelente e tal. É isso que eu estou falando. Cada carro ele tem um comportamento, tá? E essas giclagens que eu estou falando aqui para Venturi 26, Venturi 28, eu não usei e nem quero usar os giclê de ar 130. Tanto que na dupla carburação que eu monto, eu não uso nada além do giclê de ar 110. E ponto. Mesmo quando a gente vai montar um originalzinho ali, Venturi 24, sempre vai ser o 110. Porque o 100 é muito, e daí do 115 a gente já percebe que já perde um pouco da performance esperada, e o 130 já fica complicado. Então a gente vai sempre no 110. Por quê? Porque a gente quer encostar o pé no acelerador e ter a resposta. E com o 130 é um pouco demorado, tem um delayzinho ali e a gente não gosta. Tem quem gosta? Tem, mas a gente não gosta, tá? Então um pouco da giclagem é isso aí. É um assunto que ele é pincelado. Não tem como dizer, olha, coloca isso e tenta isso que vai dar certo, porque cada carro, cada tipo de combustível. Eu, por exemplo, só abasteço com gasolina aditivada. Eu não coloco gasolina comum. E eu procuro sempre abastecer em posto que tem nome, já para evitar de se lascar. E ponto. Ali na bomba de combustível, eu procuro deixar em 200 gramas de pressão. Eu tenho o manômetro.
que é para e com isso dá para alimentar perfeitamente aí um motor 1600 com o comando W100, dá para alimentar perfeitamente, não precisa de muito mais que isso. A giclagem que eu passei aqui, ela é um início para você começar o seu setup aí de giclê, tá? Porque de repente você pode ter uma formiga dentro do carburador e aí você vai ter que usar uns 60 de marcha lenta para poder alimentar de baixa, tá? Então por isso que quando você vai começar a fazer isso daí é bom você ter certeza que o carburador tá limpo e não tenha nada obstruindo, para que você não fique maluco. Porque aí eu digo para você que um giclê 47,5 com o giclê 200 no Venturi 26 alimenta bem o motor, e aí você vai tentar e não vai dar certo. Então é mais ou menos isso. O Venturi 26 para o Venturi 28, tanto na borboleta moderna como na borboleta antiga, pode ir no principal 200 tranquilamente, e aí você vai ter que ver aí qual é a melhor giclagem, 45, 47,5 ou 50. E o porquê que eu estou dizendo 3 opções de giclê principal, porque depende daí do taxa de compressão, depende de alguns fatores. A taxa de compressão ela sempre vai pedir um lenta menor quando você tem uma taxa um pouquinho mais alta. E aí quando você tem uma taxa um pouquinho mais baixa, você vai ter que aumentar o lento um pouquinho. Questão de consumo. Eu não percebi um consumo considerável. Estou gostando. E na BR o carro anda bem. O anda bem que eu me refiro é assim, ó. Você quer manter um 100 por hora, o pé só está encostado. Você não precisa de pé atolado lá no porão. Assim, relou o pé, ele está no 100 por hora e ali ele fica. E automaticamente eu tenho uma borboleta trabalhando mais fechada e eu consigo um consumo bom assim. Se eu percebo que eu tenho que colocar o pé lá meio acelerador para andar 100 por hora, o meu consumo vai aumentar considerável. E isso são as avaliações que eu tenho feito aqui, tá? Por isso que isso aqui é um ponto de vista de giclagem das coisas que eu já tenho feito. Como eu tenho percebido algumas situações, incluindo, por exemplo, um giclê de ar ou um flautinha com essa questão. Eu tenho um flautinha grande, eu tenho que abrir mais a borboleta. Eu tenho um flautinha menor, eu abro menos a borboleta. Eu tenho um respiro de ar na Solex 32, por exemplo, 100, de alta eu percebo que fica um pouquinho estrangulado. Então eu uso o 110, foi o que a gente adotou como padrão. Mas quando eu coloco o 115, eu percebo que eu já tenho que abrir muito a borboleta. Se eu coloco o 130, eu tenho que abrir muito a borboleta, ou seja, tem que colocar lá meio acelerador. Então eu já não gosto, eu prefiro que eu tenha ali eu aperte o pé e eu tenha uma resposta interessante. Para você manter um 100 por hora sem ter que abrir muito a borboleta, aí você vai nesse caminho aí. Mantém aí um principal, um maior. Pode colocar o 200, usa um lenta menor, 47,5, 45, 50 por ali. E aí você tem junto com isso o ar em 110, tá? Esse é um parâmetro. E dificilmente o principal vai mudar. Geralmente muda aí alguma coisa no marcha lenta. Mas isso
É como eu estou falando, isso aí são os parâmetros que a gente usa aqui para iniciar uma um acerto de carburador, tá? E cada um faz de uma forma. Igual teve um inscrito aí que deixou um comentário dizendo que eu uso um giclê principal grande, né? E não é grande, porque o que acontece? Na minha tampa ali eu não tenho mais nada. Eu já tirei ali tudo. Que o tubo pitot, ele dá uma enriquecida bem legal. Só que eu não tenho ele. Por quê? Porque eu quero que o principal esteja ativo o tempo todo que eu quiser. Nessa brincadeira, o que acontece? Eu tenho que ter um principal maior. E depois eu tenho que ter um lenta não tão pequeno, mas ele vai sair, ele vai ficar abaixo dos 52. E aí eu tenho que ver se, por exemplo, estou a 40 por hora de terceira, vai dar alguma enroscada ou não. E essa enroscada também tem a ver com o injetor, está muito pequeno. Então você tem que observar essas questões. Por isso que a gente mantém ali um injetor 60 ou 70. Para que quando você tiver, por exemplo, numa situação ali, está de terceira e você está andando ali a 40 por hora, o carro não fica dando coice. E aí vamos dizer que o trânsito na frente começa a fluir, você não precisa bater marcha. Você está em terceira, 40 por hora, você vai chamar o pé no porão e o carro retoma sem engasgo, um funcionamento liso. Mas isso aí, você tem que observar isso aí a hora que você estiver fazendo. Então por isso que eu digo que é uma questão de analisar o que o carro está pedindo. Quando você põe um Giclée 200, ele não vai pedir em alta. Ele vai começar a ter falta na baixa. Quando você tem um Giclée de lenta 45, e aí você tem que começar a alimentar ele na baixa. Só que aí entra uma questão. Se você... Ah, não, eu vou colocar um Giclée 60, talvez seja muito. Então, o que eu digo? Começa com 45. Vê se ele aceita, vai pro 47,5, vê o que acontece e vê o 50. E talvez o 52. Isso depende de carro para carro, de motor para motor. Tá? Então é mais ou menos por aí que começa. Não é uma ciência tão exata quando você vai para os Ventures 26, Venturi 28. Já usei o 28, gostei bastante. Uma das questões que eu voltei para o 26 e foi pela questão que com o Venturi 26 eu uso a borboleta 34 e eu não preciso ficar cortando junta de carburador para montar. Então aí do jeito que vem o pacote de junta lá da autopeça, eu monto no carburador e saio andando sem problema. Do outro modo, eu tinha que cortar, que aí a borboleta pega na junta, então eu tenho que fazer o corte e isso aí gera mais trabalho. Nada contra, só que eu não fiz dar certo, eu tô com os carburador guardado ali até esse momento e só tirei por causa disso, porque funciona muito bem. Nesses carburador a base antiga que tá lá, que tem furinho, borboleta 35,5, Venturi 28 e funciona bem. Só que eu acabei tirando por causa disso. Às vezes eu precisava limpar e aí eu tinha que cortar, ficar cortando junta ali, porque a borboleta pega na junta, e aí eu não quis. Aí eu fui pro Venturi 26 e a borboleta 34, que aí é só eu montar normal e andar. Por isso que eu voltei pro Venturi 26. Não tenho nada contra o Venturi 28. Às vezes dá uma saudade quando a gente está na BR, que ele alimenta melhor na alta.
E eu volto a dizer, quando você vai para Venturi 26, Venturi 28, é porque você está querendo andar na alta. Você vai pegar uma estrada, alguma coisa assim, ou você vai usar ele mais em trecho que tem estrada, porque você não vai querer andar com isso daí na cidade. Até porque não faz muito sentido você aumentar motor, aumentar câmbio e andar na cidade. Não faz muito sentido. Né? Geralmente você quer pegar uma estrada, alguma coisa assim, e andar bem na estrada. E não tem problema nenhum você fazer isso daí para andar na cidade. Vai funcionar igual. Só não é tão legal quanto na estrada. Essa é a performance. Quando a gente vai para o Venturi 26 e para o Venturi 28. Se você pegar a tabela do Puma, você vê que é uma configuração totalmente diferente. Mas aí lá tem um econostat, aqui a gente não tem. Pelo menos os carburadores que eu tenho montado aqui não tem. Então é aquele negócio, você acelerou, tá puxando o principal direto e adeus. Espero que com esse vídeo aí, com esse bate-papo, te dê uma orientação, te ajude de alguma forma a partir de um princípio do que seria uma alimentação de carburador, principalmente ali para o Venturi 26. Lembrando que a Kombi, que usa lá o 117,5 lá, a Kombi também ela segue a mesma ideia do Itamar, tem um baita de um tubo pitot lá, isso aí esqueça. A gente está falando de carburadores que não tem tubo pitot, e já tem também ali um Venturi um pouquinho maior, um 26, um 28, uma borboleta maior, 34, 35,5, que é um pouco mais de performance. Então você vai alimentar melhor a carburação e o motor vai agradecer de alguma forma. Lembrando que mistura pobre causa calor, trinca cabeçote na maior parte das vezes. Então o ideal, quando você acha que está tudo certo, você vai lá, tira a vela, dá uma olhadinha, tá marronzinha, padrão, show, o carro tá andando bem, é isso aí mesmo. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma a te orientar a fazer um ajuste quando você vai aí para um Venturi 26. E isso que eu estou dizendo ainda é para um carburador, o Solex 32, e o motor aí até com um W100, talvez um W110, um W120, talvez mude alguma coisa aí no gicle de lenta, talvez no principal, para mais. Ou pelo menos o lenta, um pouquinho para mais. Por isso que eu estou falando. Aí você tem um parâmetro, né, que é um 200 de principal, e aí você vai ajustando de acordo com o que o motor vai pedir. E tem que ter, não pode esquecer de ter uma ignição boa, não adianta ter uma ignição ruim, porque vai dar ruim. E a coisa começa assim. Se puder, lá na entrada dos carburadores, sempre colocar o filtro chapéu de bruxa. E sempre vai ser assim. Uma outra coisa que eu percebi ao longo do tempo é que algumas coisas elas vão dando certo em algumas questões. E isso que eu estou falando aqui, como eu já falei, é coisas do dia a dia. A gente vai aprendendo, que antigamente eu anotava muito e tal. Só que assim, quando você tem um gicle de lenta
em 47, a mistura de combustível ali, ela fica por volta de todo fechado o parafuso da mistura, abrindo ele, em torno de 2,5 a 3 voltas. Só que isso depende também do principal. E é possível colocar um Giclée 200 no Venturi 26 e ter essa configuração? É possível. Mas, de modo geral, quando você tem o principal um pouco maior, o parafuso da mistura sempre vai ficar um pouco mais fechado. Em algumas situações, ele acaba caindo até para 1,5. Mas, em geral, ele fica de 2,5 a 3. Então, se de repente o teu motor ele fica com o parafuso da mistura um pouquinho mais fechado, sei lá, 2 voltas, 1,5 volta, mesmo com 47 e o principal 200, quer dizer que o quê? Quer dizer que talvez você pode ter alguma folga, alguma coisa ali no carburador, e isso é perfeitamente aceitável. Desde que você dê na partida, ele pegue de primeira, você vai fazer alguma corrida com ali, uma viagem, qualquer coisa, o carro não falha, não embola. Isso aqui é um parâmetro para você iniciar uma regulagem, tá? Então, por exemplo, você tem lá um Giclée 47, você vai, fecha todo o parafuso da mistura e abre 2,5. Por quê? Para evitar de você ter que abrir 5 voltas, aí vem fechando, não sei o que e tal. É um parâmetro, tá? Uma regulagem de bancada, por assim dizer. O parafuso de lenta 50, você vai colocar ele ali, ó, 2 a 2,5 voltas. O famoso 52, você vai ter ali 1,5 volta, 2 voltas ali no parafuso da mistura, mais ou menos. Tá? O 55, você vai ter, ó, de 2,5 voltas a 3. Tá? Isso funciona bem pro pique 30. Na dupla, às vezes dá aí uma diferença de até 1 volta, dependendo da configuração do carburador e etc. Tá? O Giclée de lenta 60, ele fica de 2 voltas a 2,5 voltas. Isso já é bem comum no pique 30. Então aí o que acontece? Você coloca ali, por exemplo, 2,5 voltas na bancada, leva no carro, deu na partida, aí você vai fazer um ajustezinho ali, e aí você já vai ver que vai estar mais ou menos dentro disso. Não é uma regra, por isso que se chama parafuso da mistura, e ele tem regulagem. Então ele não é um parafuso fixo. Então às vezes ele pode ficar em 2, pode ficar em 2,5, um pouquinho de 2, quase 3 e por aí vai. Então, e por que dá essa diferença? Essa diferença ela vai dar pelo parafuso pelas folgas do parafuso da mistura, ele vai dar pela altura da boia, que também vai influenciar, e também pelo Giclée principal. Então isso aqui que eu estou passando é uma regulagem das que a gente já fez várias aí, a gente vai testando, né? O tempo que eu tinha mais tempo para ficar testando essas coisas. E aí é onde que você já coloca e você põe no carro, já meio que dá na partida dele e já pega. Você não precisa ficar ali se batendo. E tem aí também o Giclée de lenta 70, geralmente ele fica com 1 volta. Ele trabalha praticamente o parafuso fechado. Em algumas situações, eu percebi que você pode até fechar, principalmente no caso da base moderna do Itamar ali, você pode colocar o 70 e fechar. Ela trabalha praticamente, não tem uma lenta tão perfeita, mas o carro não desliga, tá? Então muita gente fala assim, mas eu tô baixando tudo aqui na mistura, fecho tudo a mistura e o parafuso e o não cai, não tem alteração nenhuma e tal. Às vezes o não cair ali a rotação pelo parafuso da mistura, às vezes também é uma questão de não só entrada de ar, às vezes é uma questão de ajuste. Talvez o Giclée de lenta está muito grande, um Giclée de lenta muito pequeno com um principal grande
pode muitas vezes você não conseguir derrubar a lenta pelo parafuso. Aí você coloca um lenta maior e aí você consegue derrubar a rotação ali pelo parafuso. São questões que é você aí de frente com o carro que você vai analisar para você chegar no melhor ajuste. Por isso que às vezes um principal 200 com lenta 50 dá certo. Às vezes o 47,5. Às vezes o 45. Tudo depende dessas regulagens. E aí você tem que ir vendo. Então, se você não quer ficar se batendo muito, começa já com o principal grande. Isso no caso do 26 e do 28. Do 24 vai ali no 155, 110, 52 de marcha lenta. E aí é sucesso. O injetor 60, aí é bater e valer. Então a complicação ela vai começar quando você vai para o Venturi 26 ou para o Venturi 28. Que aí você tem que partir praticamente do zero. E aí você não tem econostat, então as tabelas já não te ajudam e você tem que ir meio por rumo. Então isso aqui que eu estou falando, o que que é? É um parâmetro, né? Um começo para quem vai querer fazer isso aí em casa, sem a ajuda de um profissional. Então é mais ou menos esse aí que é o caminho. A giclagem nem sempre influencia no consumo, mas a ignição, quando ela tem algo errado, uma vela queimando errado, você sente isso no bolso direto. E aí tem algumas ressalvas também. Eu espero que eu tenha te ajudado a te dar uma luz aí nessa questão de giclagem, de base de carburador. A diferença principal aí da base moderna para a base antiga é que a antiga você tem que ir ali no batente da borboleta e fazer o ajuste, fazer a equalização. Já na base moderna, você coloca ela no batente, zera ela ali e acabou. Você não precisa ficar equalizando. O que deu, tá ali e já era. Dá para fazer uma equalização e tal? Dá. Mas se você levar ela no batente dos dois lados ali, não tem com o que se preocupar. Talvez seja por isso que no Itamar já veio com essas bases aí, que é para você facilitar a equalização. Colocou no batente, aí você vai erguendo ali pelo parafuso da mistura, né? Você vai fechando ele vai até o ponto que nivela ali nas 950 RPM, tá pronta a regulagem. É bem mais simples do que você ter que colocar mangueira, colocar equalizador, aquela coisa toda na base antiga, que ela não te permite esse tipo de ajuste. Claro que cada pessoa faz de um jeito também, então aí são várias formas de fazer a equalização. Uma das razões que eu fui que eu fiz a base 34 foi por isso. Coloca ela no batente, principal 200, 47,5 de lenta, 110 de respiro, 70 de injetor. É só colocar e andar. Mas são várias formas de fazer o mesmo serviço. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma aí com esse assunto. E até o próximo vídeo.